Então, pessoal, esse daqui é um assunto da aula 11 do texto do João Sampaio. Ele é sobre o limite fundamental. Então, dentro da aula 11, calcula-se esse limite, introduz-se o limite fundamental, né? Ele precisa ser demonstrado, ele não é algo fácil de demonstrar, não é direto, tá? Não é óbvio que seno de x sobre x vale a 1 no limite em que x tende a zero. Tá? Isso não é de nenhuma forma fácil. Existe uma demonstração um pouco técnica que a gente vai mostrar depois. O fato é que, uma vez que a gente sabe isso, algumas coisas a gente consegue fazer, algumas coisas muito interessantes a gente consegue fazer. Uma delas é que a gente consegue calcular quem é a derivada de seno. Né? Então, a demonstração de que a derivada de seno é cosseno depende disso daqui, depende do limite fundamental. E depois que a gente prova que a derivada de seno é cosseno, a gente consegue demonstrar todas as outras regras de derivação através de identidades trigonométricas. Tá? Então, é bem importante que a gente tenha esse limite aqui, ele realmente é muito central dentro da teoria do cálculo. Deixa eu mostrar uns exemplos de limites que a gente encontra que são correlatos a esse. Quer dizer, são dessa família, onde a gente pode identificar essa igualdade e então resolver o exercício. Né? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo onde a gente vai usar essa identidade aqui para resolver o limite. Então, por exemplo, esse limite aqui, limite de x tendendo a zero, do seno de 5x sobre 3x. Tá? Então, você veja, ele já tem essa cara do limite fundamental, mas ele tem aqui, em vez de ser x, você tem 5x, e aqui você tem 3x. Tá? Então, uma das formas de fazer é você, por exemplo, fazer uma substituição de variável. Você pode chamar esse 5x de y e ver como que isso vai modificar o resto da expressão. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer uma substituição de variável. Né? Vamos chamar y de 5x. E aí, quando faz uma substituição dessa, a gente tem que observar que no limite de x tendendo a zero, né, o 5x, o valor de y, 5x, está indo a zero. Né? Ok? Então, a gente gostaria de traduzir isso tudo para um limite em que y está indo a zero. Né? Então, x ir a zero é a mesma coisa que y ir a zero. Tá? Bom, então, vamos substituir. Onde tiver y, eu vou colocar, onde tiver 5x eu ponho y, e onde tiver, quando eu quiser o valor de x, né, eu vou substituir y sobre 5. Tá? Então, isso que eu vou fazer aqui. Eu vou reescrever esse limite como sendo o limite, agora de y tendendo a zero, de seno de y dividido por 3 vezes x, mas x é y sobre 5. Então, eu tenho aqui y sobre 5. Agora, a gente pode arrumar a fração aqui, né? E a gente tem 5 sobre 3 vezes seno de y sobre y. Né? E agora a gente identifica que aqui tem o limite fundamental. Quando y tende a zero, eu tenho que essa expressão aqui tende para 1. E, portanto, esse limite aqui resulta em 5/3. Tá? Então, essa é uma das formas onde aparece, onde a gente obtém o limite fundamental. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui, onde ele não é tão direto. Então, outro exemplo. Digamos que eu queira calcular o limite de x de tangente de 6x
dividido por seno de 2x. Ok? Então, aqui a gente vai transformar essa tangente aqui usando a identidade que relaciona tangente com seno e cosseno, né? Então, tangente de 6x é seno de 6x sobre cosseno de 6x. Tá? Então, o que eu tenho é que eu posso reescrever o limite aqui como um limite de x tendendo a zero, onde eu tenho a tangente, então em cima eu tenho a tangente, vou substituir por seno sobre cosseno. Então, eu vou ficar assim, seno de 6x dividido por cosseno de 6x vezes seno de 2x. Agora a gente dá uma olhada aqui. Quando x está tendendo a zero, eu tenho que essa parte aqui tende a 1. Onde está o zero no denominador? Ele está aqui, ó, seno de 2x. E tem um zero no numerador, que é o seno de 6x. A gente vai usar o limite fundamental para descobrir como que um compensa o outro aqui e chegar num valor. Bom, mas no limite fundamental eu tenho isso daqui sobre 2x. E eu tenho esse daqui sobre 6x. Né? Então vamos introduzir isso de uma forma que a gente não modifique a expressão. Né? Então vamos tentar introduzir essas expressões com x, dividindo os senos, mas sem alterar o resultado, né? Sem alterar a expressão que está dentro do limite. Então, por exemplo, eu posso escrever limite de x tendendo a zero, aí eu vou colocar assim, vamos deixar o cosseno aqui na frente, ele não tem singularidade nenhuma, eu posso tirar o limite dele com x tendendo a zero, isso daqui está tendendo a 1. Bom, esse limite que está aqui, o seno de 6x, e depois eu tenho aqui 1 sobre o seno de 2x, certo? Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de dividir aqui por x, multiplicar aqui por x, né, para ver que isso daqui fica parecido com o limite fundamental. Tá certo? Bom, vamos melhorar um pouquinho mais ainda. Eu vou introduzir aqui, deixar bem parecido, deixar esse argumento igual a esse daqui. Então, aqui eu quero colocar um fator de 2, né? Vamos colocar um 2 multiplicando esse x aqui, mas eu quero compensar com um 2 dividindo. Então, eu vou escrever assim. Né? Então, nessa é tudo multiplicação. Então, na hora que eu colocar um 2 aqui, eu vou dividir por 2 aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Para ter o 6x com 6x aqui, né? E eu vou, então, introduzir o 6 aqui, dividindo, e um 6 aqui multiplicando. Tá? Portanto, eu posso olhar para esse limite como 3 fatores distintos aqui. Né? Quando x está tendendo a zero, esse número aqui está tendendo a 1, porque cosseno de zero é 1. Correto? Então, esse número está tendendo a 1. Esse daqui também está tendendo a 1, porque é o limite fundamental. Só não está escrito né, como ele vem na definição, mas aqui a gente pode mudar de variável, chamar 6x de variável y, e aí eu tenho seno de y sobre y, com y tendendo a zero. Então, a gente viu que esse daqui também está tendendo a 1. Então, esse está tendendo a 1, esse tendendo a 1, e esse parênteses aqui também. Só que ele está tá ao contrário, mas ele também está tendendo a 1. Vamos ver aqui, ó, né? Essa expressão aqui, 2x sobre seno de 2x, é igual a escrever 1 sobre seno de 2x sobre 2x, certo? Ok? E agora aqui você percebe o limite fundamental, né? Que esse pedaço aqui é o limite fundamental e que quando x está tendendo a zero,
e isso daqui está tendendo a 1, portanto, isso daqui é 1 dividido por 1, e esse daqui está tendendo a 1 também, correto? Então, está aqui, e esse tende a 1, resultado. Com a simplificação, 2 simplifica com o 6 que está aqui em cima, e o resultado é 3. Ok? Então, esse daqui é um pouquinho mais longo, envolve 2 limites fundamentais aqui, certo? Mas esse é o tipo de situação que a gente encontra com identidades trigonométricas, limites com identidades trigonométricas, onde frequentemente o limite fundamental aparece. Muito bem. Então, deixa eu dar uma pausa na gravação e a gente depois vai para a demonstração do limite fundamental.